Nesta aula, nós vamos aprender a digitar vogais que contêm o acento agudo. A, E, I, O, U. Estas são as vogais e, contendo o acento agudo, fica A, E, I, O e U, ok? É isso que nós vamos aprender a digitar nesta lição. Antes de nós digitarmos propriamente dito, precisamos de dar uma olhada no layout do teclado que nós estamos a usar. Portanto, aqui estamos a usar o português, ok? Se nós escolhermos o inglês, nós não teremos acesso aos acentos, pois o layout do teclado inglês, o inglês em si, não contém palavras com acento. Portanto, nós vamos aqui para a preferência do sistema e, portanto, nós queremos visualizar o layout do teclado e ver exatamente onde é que se encontram os acentos, a tecla do acento agudo. Clicamos aqui no keyboard, Input Sources. Como podemos ver, este é o teclado, este é o layout do inglês, aqui não contém nenhum acento. Portanto, nós estamos aqui a usar o layout do teclado português. Como você pode ver, aqui nós temos o C cedilha, temos o L, o C cedilha. Temos aqui o L, aqui está o L, deixa por maiúsculo, aqui está o L, e ao lado do L temos o C cedilha. Aqui está. Depois do C cedilha, a tecla seguinte é o til, portanto, este teclado, ok? Você não deve depender muito do que está escrito aqui, ou do que está gravado nesse teclado físico, pois, tal como nós aprendemos, o que é importante é este layout do computador. O que está aqui no computador é exatamente o que será reproduzido por este teclado físico. Portanto, neste meu teclado, diz que depois do C cedilha, nós temos A e O, mas aqui o teclado físico, aqui o teclado do computador, diz que depois do C cedilha, nós temos o til, e é exatamente isso que vai acontecer aqui, tal como nós podemos ver. Agora, o que estou assim à procura é do acento til. O acento til geralmente encontra-se aqui na parte superior. Nós temos o P, depois temos O, deixa-me apagar isso, temos aqui P, temos o P, depois do P nós temos este O pequeno, exatamente o que vemos aqui. Logo depois do O pequeno nós temos o acento agudo, portanto, aqui. Por coincidência, por acaso existe uma coincidência aqui, como podemos ver na própria tecla, está aqui o acento agudo, mas era importante verificar através do layout onde é que o acento agudo se encontra. Isso para português de Portugal. Se nós formos assim a escolher português, teclado português do Brasil, nós vemos, por exemplo, neste Brazilian, neste teclado, depois do L, nós temos ponto e vírgula. Ok? Portanto, este teclado nós não temos assim o acento. Isso parece mais um teclado inglês. Depois, esse Brazilian, ABNT2. Depois do C, temos aqui, depois do C cedilha, temos o til. E depois do P, temos logo o acento agudo. Deixa-me selecionar este. Portanto, acrescentei esse Brazilian ABTN2. É o que vou escolher aqui. Portanto, logo depois do P, temos o acento agudo. Exatamente. Enquanto que com este outro teclado, este teclado português, logo depois do P temos O e só aí é que temos o acento agudo. Portanto, este é o exercício que você deve fazer. Verificando outro teclado brasileiro, deixa eu ver aqui, esse Brazilian Pro, ok?
Aqui também não tem diferença com este primeiro. Portanto, nós não vamos usar nem este teclado, nem este, pois não tem o til e também não tem o acento agudo. Muito bem. Então, eu fecho. E agora, eu pessoalmente vou usar este teclado de português de Portugal. Logo depois do P, tem aqui O, e depois do O tem o acento agudo. Você pode escolher esse português do Brasil, onde logo depois do P tem o acento agudo, tal como nós verificamos. Sendo assim, nós temos 5 vogais, A, E, I, O, U. Para nós digitarmos essas vogais com o acento, é assim que se procede. Primeiro, você dá um clique só no acento. Aqui está, ops. Deixa-me escolher o português de Portugal. Aqui está. Primeiro, você dá um clique na tecla onde tem o acento agudo. Você dá um clique e depois você clica a vogal. Assim, espaço, um clique, depois clica em outra vogal. É, espaço, um clique, depois outra vogal. I, espaço, um clique, depois a vogal O. E por fim, espaço, um clique e depois a vogal U. Se você der 2 cliques, o resultado que você terá é este, ok? Você deve dar um clique e depois introduzir a vogal. Se você primeiro clicar a vogal e depois o acento, portanto, não estará correto. Você deve primeiro clicar o acento agudo, neste caso, e depois clicar a vogal. Portanto, é assim que se digita. Clique A, espaço, clique E, espaço, clique O, espaço, clique U, espaço. Portanto, é desse jeito que nós colocamos aqui as vogais. Como você pode ver, estamos a digitar assim o acento agudo com este dedo mindinho, ok? Este é o movimento, clique, O. Este é o movimento, clique, O. Clique, U. Ops. Clique, A. Clique, E. Clique, I. Clique, O. Clique, U. Depois de nós aprendermos a digitar assim os acentos, o que nós temos aqui a seguir são exercícios, contém palavras somente com os acentos. Esta é uma forma de praticar. Abaco, abafar, abalar, abanar, abusar, acabar, ácaro, acatar. Portanto, você vai praticar assim a sua digitação do acento. Clico e depois coloco o acento agudo. Se você quiser praticar o E com acento agudo, também temos aqui exercícios, por exemplo, maléfico, malévola, malévolo, mané, manege, mantém e assim por diante. Depois, para a vogal I, o processo é o mesmo. Bebies, bedu e num, bedu e nos, benzies, berilio, berílios. Para a vogal O, temos aqui exercícios também. Consultório, córneo, córneos, corpóreo, corpóreos. E, por fim, para a vogal U, o processo é o mesmo. Clicamos em B. Depois, para nós tirarmos a vogal U com acento agudo, clicamos no acento agudo
e depois clicamos na vogal O. Buzio. Buzios. Você deve, assim, praticar estes exercícios de tal modo que a inserção dos acentos agudos torne-se algo natural e simples para ti. Ok? Você não fica a pensar onde é que eu clico, onde é que eu clico. Aquilo basicamente acaba se tornando algo automático e simples para si. Por exemplo, gerúndio, gerúndios, glúteo, glúteos, hercúleo, hercúleos, homúnculo e assim por diante. Portanto, você pratique a inserção do acento agudo e na próxima aula nós vamos aprender o acento grave.